Quero saudar todos os irmãos na paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Graças a Deus, mais uma oportunidade, mais uma chance que a gente tem de adorar a Deus, engrandecer ao nome dEle. Eu quero convidar os irmãos, por gentileza, a abrir a Bíblia em Romanos, capítulo de número 12. Amém. Vamos abrir a Bíblia em um dos livros mais tremendos, uma das cartas mais maravilhosas da Bíblia Sagrada, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12. Nós vamos ler o versículo 1 e 2, que é também um dos textos mais conhecidos, pregados, ministrados, né? Eu acredito que todos nós conhecemos. Eu quero trazer uma reflexão com os irmãos em Romanos 12, versículos de número 1 e 2. Quem achou, diga amém. 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 Então acompanhe a leitura, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Mantenha a sua Bíblia aberta. Eu quero falar um pouco nessa noite sobre a nossa principal consagração, a nossa principal entrega, né? Eu acho que todo mundo aqui já está mais familiarizado com o livro de Romanos, né? Depois que chegou o Naldo trazendo vários sermões na carta aos Romanos, pastor Carlos, o Michel, que também recentemente tem pregado muito sobre a carta aos Romanos. Eu acredito que todos nós estamos muito familiarizados com o tipo de escrita de livro que é esse. Mas eu quero ambientar os irmãos para que vocês lembrem do que se trata essa carta. Como nós sabemos, o apóstolo Paulo ele fez 4 viagens missionárias. Se a gente considerar a sua última viagem missionária preso para Roma como uma viagem também, até porque ele evangelizou, pregou naquele lugar, né? Embora estivesse preso. E Paulo ele tinha o objetivo de estar sempre transmitindo a sua mensagem, o evangelho de Deus às nações, às pessoas. Só que ele ainda não havia pregado em Roma, e ele queria ir para Roma e de Roma para a Espanha. Só que tinha um porém. Se ele chegasse em Roma, a sua fama tinha chegado antes. E se você lê as cartas de Paulo, você sabe que a fama de Paulo não era lá tão boa do ponto de vista dos judaizantes, né? Os judaizantes falavam assim: esse Paulo aí, ele prega uma heresia, ele profana o templo, ele fala contra Moisés, ele fala contra a lei, ele não guarda a lei. E eles começavam a difamar a imagem de Paulo. Então Paulo ele decide fazer o seguinte: bom, eu vou para Roma, só que eu quero ser acolhido, aceito. Então, portanto, eu vou escrever uma carta mostrando tudo aquilo que eu acredito ser o evangelho que Deus me deu, o evangelho que eu recebi do Senhor Jesus Cristo, o evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, e do qual eu digo, eu não me envergonho. Ele não se envergonha dessa mensagem. E aí, qual que é o objetivo da carta aos Romanos? É mostrar o que é o evangelho. É mostrar para você, para mim e para os leitores da sua época o que é. Qual que é o plano perfeito de Deus para a humanidade? Quais foram os atos de Deus? Então, capítulo 1 ele vai mostrar por que a gente precisa de um evangelho. Capítulo 2, por que os judeus também precisam de um evangelho.
E capítulo 3, porque como todos nós estamos afundados no pecado, como todos nós estamos destituídos da glória e da graça de Deus, e portanto precisamos ser salvos. E aí ele vai trazendo, no capítulo 3, capítulo 4, 5, ele vai falar da justificação, capítulo 6, vai falar como que agora a gente deve viver por meio dessa justificação. Só que aqui no capítulo de número 12, Paulo ele vai começar a dar algumas recomendações para a nossa vida. É como se Paulo tivesse viajado aos céus e falasse assim: agora é hora da gente lembrar que a gente está vivendo nessa terra. Como que a gente pega esse conhecimento e vive a nossa vida? Como que a gente vai viver a segunda-feira, a terça, a quarta, o dia após dia? Só que, vamos lá, eu vou explicar esse texto agora para os irmãos. Eu quero que os irmãos prestem bastante atenção, porque quando esse texto ele foi escrito, ele não tinha capítulos e versículos, né? Os capítulos e versículos que a gente tem na nossa Bíblia vieram depois. E quando você muitas das vezes lê a Bíblia, sempre se limitando aos capítulos e versículos, muitas das vezes você perde a preciosidade de um texto. Por quê? Porque às vezes você só lê a introdução, ou então você só lê a conclusão de um texto. Mesma coisa você pegar um livro e falar assim: olha, eu só vou ler o último capítulo desse livro. É isso que você faz quando você só lê uma parte. Então o ideal, se você tiver um tempinho, pega o livro de Romanos e tenta ler ele numa sentada só, ele por inteiro. Olha só como ele começa. Ele diz assim: rogo-vos, pois. O que é rogo-vos? Rogar é você suplicar, é você clamar, é você implorar por alguém. Paulo está aqui fazendo um apelo. Ele fala assim: gente, eu imploro para vocês. O que ele quer implorar? Pois, irmãos, pela compaixão de Deus. O que ele está nos dizendo? Aqui em Romanos, esse é um dos textos em que a epígrafe, essa separação em capítulos, atrapalha. Porque quando ele diz pois, ele está se referindo a tudo que ele falou antes. O que ele falou antes? Vamos voltar ao capítulo 11 de Romanos. Mais especificamente, o versículo de número 32, que é da onde ele tira a palavra misericórdia, ou compaixão. Paulo, se você pega Romanos 9, 10 e 11, ele está tentando descrever todo o plano de salvação de Deus com os judeus, como que Deus veio, os caminhos que Deus tomou para poder salvar os judeus, depois para salvar os gentios. E aí ele termina e ele fala assim: quer saber? Eu não entendi nada. Na verdade, o que Deus fez, sabe o que Deus fez? Deus encerrou todo mundo debaixo da desobediência, sabe para quê? Para que Ele possa usar de misericórdia para com todos. Amém. Paulo tenta descrever os caminhos de Deus, como que Deus usou Israel, como que Deus foi para os judeus, mas ele fala, no final de tudo ele fala: quer saber? Na verdade, os judeus foram desobedientes, os gentios foram desobedientes, mas até na nossa desobediência, Deus mostrou a sua misericórdia. Amém. Mesmo que o ser humano não merecesse nada, Deus foi lá e nos salvou. E aí ele mostra como que o plano de Deus é inacessível. Ele canta um hino de adoração. Ele diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Porque quem compreendeu a intenção, o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele recompense
para que ele seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Aí a gente começa a entender Romanos 12. É como se ele estivesse dizendo assim: para pensar em quem você é. Para pensar da onde Deus te tirou. Para analisar o tipo de pessoa que você era. Olha como Deus, Ele vem até você, Ele te seduz, Ele te atrai, Ele é como um imã que te puxa, e com o seu amor Ele te leva. Para pensar na misericórdia, no amor, nas compaixões de Deus, que se renova dia após dia e após dia, que mesmo você tendo sido afundado no pecado, a sua graça superabundou e te salvou. Então Paulo ele fala: olha, a única coisa que a gente tem claro é: se Deus me amou, eu vou ter que amar Ele também. Se Ele se entregou por mim, o que eu devo fazer? Eu devo me entregar a Ele também. É o que Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14, quando ele diz que o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos, para que os que vivem, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Amém. Então, agora a gente tem um outro modo de vida, um outro caminhar. Bom, o que isso nos chama a fazer? Ele diz que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O apresentar é uma linguagem do ritual de Israel, que no antigo Israel eles apresentavam a Deus uma ovelha, um cordeiro, em sacrifício pelo seu pecado. Agora, a gente não oferece um sacrifício de animal. Agora o sacrifício somos nós. E segundo, a gente não oferece um sacrifício morto. Agora a gente oferece um sacrifício vivo. Não é sobre matar algo, é sobre eu viver um tipo de vida que é um sacrifício para Deus. E esse sacrifício, ele não é impuro, ele é santo. O que é santo? Santo é algo que é dedicado, separado para Deus. Então ele está dizendo: você vai viver agora um tipo de vida separada para a glória de Deus, separada das impurezas, dos pecados, das iniquidades. Assim como naquela época do Antigo Testamento, o cordeiro tinha que ser perfeito, a ovelha tinha que ser perfeita, sem nenhum tipo de defeito, sem nenhum tipo de mancha. Assim também a gente tem que buscar viver um tipo de vida separado para Deus, santo e agradável a Deus. Ou seja, agora Deus, Ele se agrada de nós, que é o vosso culto racional. O que Ele está dizendo aqui como culto racional? Não é culto das razões, não é que aqui a gente vai ver só intelectualidade, mas é que o nosso culto agora ele segue uma lógica, ele segue um porquê, ele segue uma coerência. Sabe por que você faz o que você faz? Sabe por que você adora Deus da maneira que você adora? Porque você tem um motivo para adorar, porque você lembra das misericórdias de Deus, você lembra de onde Ele te tirou. Você quer ver uma coisa muito interessante? Paulo ele vai dizer em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26 assim: porque vede, irmãos, o seu chamado, que não são muitos nobres segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos sábios que Deus chamou, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis, desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie diante dele.
Portanto, quem que era você? Olha a descrição de Paulo: fraco, louco, vil, desprezível e que não é. Esse era o nosso currículo diante de Deus. Mas mesmo assim, Ele optou por te escolher. Ele resolveu, por graça, não por méritos, mas pela sua grande compaixão, nos salvar. E aí Ele diz: agora eu ofereço a Deus um culto racional, que não é apenas nesse templo, que não é apenas dentro de um templo e de um espaço, mas que transcende a rituais religiosos. Tem a ver com a minha vida, tem a ver com eu ir à igreja para adorar, mas eu também adorar a Deus na minha fábrica, adorar a Deus no meu escritório, adorar a Deus na minha faculdade, adorar a Deus enquanto eu treino, adorar a Deus enquanto eu estudo, porque tudo na nossa vida agora se torna adoração. Tudo se torna fruto de louvor a Deus. Então, se Deus te deu uma família para cuidar, você cuida com zelo. Se Deus te deu um trabalho para você usar sua mente, o seu corpo, você faz o seu melhor. Se Deus te deu a oportunidade de fazer uma universidade, a escola, ou um curso, ou de compartilhar algum conhecimento, você se dedica naquilo para ser o melhor. A Bíblia diz, por exemplo, em Tiago, capítulo 1, versículo 17, que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Ou seja, todo dom vem do alto. Então, você tem algum dom? Você tem alguma habilidade? Você tem algum tipo de talento? Saiba que isso veio de Deus. Não é porque você é bom, mas é porque Deus é bom e te usa. Deus é bom e te habilita. Deus é bom e te torna capaz. Então, agora o meu culto ele é racional. Agora ele tem a ver com a minha vida, com as pessoas às quais eu me relaciono, com o modo como eu faço as coisas. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, que quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, a gente se preocupa nisso agora. Como que eu vou glorificar a Deus nisso? Isso, na verdade, essa é uma ótima pergunta, né? Como que eu posso glorificar a Deus no meu trabalho? Quando você chegar na segunda-feira, como que eu posso glorificar Deus aqui? Como que eu posso glorificar Deus nos meus estudos? Usar a minha intelectualidade para a glória do nome dEle. E aí, eu acho que isso se expressa de duas maneiras mais claras. Que é o que ele vai dizer aqui no versículo de número 2. Ele diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A palavra conformar dá a ideia do grego de você entrar no esquema, é você se amoldar. Pensa assim, vou pegar essa água aqui que está na minha mão para comparar. Essa água, ela está no molde desse copo, mas se eu colocar essa água num prato, ela vai se amoldar, se conformar, tomar a forma do prato. Então, o que Paulo está dizendo? Mais do que isso, é como se você fizesse um esforço. Sabe quando você vai no shopping, você está lá para escolher um tênis, e aí não é o seu número, e você tenta forçar ali para poder caber no seu pé? É mais ou menos isso que Paulo está dizendo. É como se você fosse forçado a entrar no esquema, no sistema do mundo. E qual que é o sistema do mundo? O sistema do mundo é aquilo que ele escreveu no capítulo 1 de Romanos, que é os valores, os princípios vividos por aqueles que não foram alcançados pela compaixão de Deus, por aqueles que ainda vivem em
um tipo de vida mergulhada, chafurdada no pecado. Então, as pessoas que vivem nesse sistema mentem e te incentivam a mentir. É o tipo de pessoa que é desonesta e incentiva você a ser desonesto. E se você se adequa a esse molde, Paulo está dizendo, você entrou num esquema que Deus ele não se agrada. Não viva de acordo com os valores do mundo, não viva de acordo com os princípios desse século, desse sistema. Mas ele diz algo que é muito interessante. Mas transformai-vos. Exatamente a palavra metamorfose. O que é metamorfose? É o processo que a lagarta passa na crisálida para que ela possa se transformar em uma borboleta. É uma transformação. Você percebe que as duas palavras têm a palavra forma. É você sair de um molde e você se transformar ao molde de Cristo. Então, Paulo ele não está dizendo assim, olha, eu quero que você transforme o mundo. Não é sobre você transformar o mundo, é sobre você transformar você, a sua mente. Muitas das vezes a gente se perde em tentar transformar as pessoas, o mundo, sendo que o que a gente deve começar é a transformação de dentro. E à medida que a gente é transformado, a gente consegue ser o bom perfume de Cristo para que outras pessoas sejam transformadas. Eu gosto de uma frase do Mahatma Gandhi que ele diz que seja você a transformação que você quer ver no mundo. Então seja você o molde que você quer ver estampado nos seus amigos, que você quer ver refletido na sua família. Você quer que a sua família busque a Deus? Então busque você primeiro. Você quer que as pessoas leiam a Bíblia? Comece você lendo a Bíblia. Você quer que seus amigos vá à igreja? Vá você primeiro à igreja. Seja você essa transformação. E essa transformação, ela acontece como? Na sua mente. Já dizia a psicologia, né, que as coisas acontecem primeiro na mente. O que eu penso move o que eu sinto, que move o meu comportamento e que assim molda os meus hábitos. E os meus hábitos moldam a minha personalidade, o quem eu sou. Então se você quer mudar quem você é, tudo começa aqui, na mente. Aonde o inimigo ataca, o diabo ataca? Na mente. Ele pode até usar tirar o seu carro, tirar o seu emprego, tirar coisas. Ele pode até mover o ambiente e pressionar, mas o objetivo dele é a sua mente. É fazer com que essas coisas atinjam a sua mente. A nossa batalha é na mente. Agora, o mundo ele muda, correto? O que era moda antigamente não é moda hoje. O que era uso nesse tempo muda. E se o mundo muda, eu também preciso mudar. Não para que eu venha me conformar a ele, mas que eu venha mudar para que eu tenha estratégias diferentes para contra-atacar ele. Porque se eu uso a mesma estratégia que eu usava 20 anos atrás, o mundo mudou e a minha estratégia não vai funcionar mais. Eu tenho que estar sempre em transformação na minha mente. E o que é essa transformação? Pensa aqui em dois modelos. Um é o modelo do mundo, outro é o modelo de Cristo. O mundo tem um molde, que é os seus valores e seus princípios. Só que nós também temos o nosso molde, o nosso modelo, o nosso exemplo, que é Jesus. É Ele que a gente deve olhar, mirar e ir em direção a Ele, imitar Ele. E à medida em que a gente se esforça e busca em santificação, em oração, lendo a Bíblia, a se parecer com Jesus, a nossa mente vai sendo transformada na mente de Cristo.
a nossa mente ela vai sendo lapidada, transformada, para que a gente possa viver o novo, uma nova vida. É isso que é o Evangelho, né? É uma novidade de vida. Paulo diz em 2 Coríntios 5,17 que quem está em Cristo, nova criatura ou criação é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então agora eu vou ver um novo, vou ver um estilo de vida novo. E aí ele diz: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. E aqui eu acho uma coisa interessante. Eu acredito que você já se perguntou: qual que é a vontade de Deus para a minha vida? O que Deus quer de mim? O que Deus quer que eu faça em relação a essa decisão? Eu acho que um dos textos que mais explica isso é Romanos 12, versículo 1 e 2. Porque saber a vontade de Deus não é a causa, é a consequência. Às vezes a gente acha que a gente vai saber a vontade de Deus sem fazer alguns passos antes. Paulo está dizendo: você quer saber a vontade de Deus? Então existem alguns pré-requisitos. Porque a vontade de Deus não é a causa, é a consequência. Eu caio na vontade de Deus quando primeiro eu tomo alguns passos, que é eu apresentar de maneira definitiva, de maneira em que eu venha me render, me entregar a Deus, o meu corpo, de maneira em que eu venha renunciar ao mundo, não me conformar com o mundo, e quando eu transformo a mente. Quando você faz isso, você automaticamente experimenta a vontade de Deus. E eu quero chamar a atenção para os irmãos para um ponto. Ele diz: para que possais experimentar. Aí você está dizendo, aí muitas das vezes a gente acha que o quê? Que a gente vai saber o que Deus quer da gente antecipadamente. Você fala assim: é para mim aceitar essa vaga de emprego, eu quero saber antes. Bom, Deus ele não me chama para saber antes. Às vezes, pode ser que Deus ele use um irmão, pode ser que ele utilize a palavra, mas às vezes você não vai saber antes. Às vezes, você só vai experimentar, você só vai provar. É a mesma coisa que você fala assim: como que é o sabor da maçã? Não tem como você saber antes. Você só vai e prova. É a mesma coisa. Paulo está dizendo: não é para você saber antes qual que vai ser o método de Deus, qual que vai ser o caminho que Ele vai vir. Não. Você só vai viver, você só vai estar no fluxo, você só vai estar experimentando como é bom viver na boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você vai estar envolvido nesse fluxo. Muitas das vezes, Deus ele não vai te dar uma visão, Deus ele não vai te dar um sonho, Ele não vai te fazer ter aqui um vislumbre de algo, não. Mas simplesmente você vai viver o melhor dele. Mesmo que você não saiba de nada antecipadamente. Às vezes Ele pode sim, eu não estou dizendo aqui, é importante eu ressaltar isso, para ficar claro, que Deus não possa. A gente vê na Bíblia, Ele apresentando-se em sonhos, apresentando-se em visões, mas não necessariamente Deus ele pode se revelar no extraordinário, mas sim Ele pode se revelar no ordinário, no natural. Fora que o natural é maravilhoso. Eu gosto de uma frase do Neil Barreto que às vezes parece contraditória. Ele diz assim, que viver o sobrenatural é viver o natural sobrenaturalmente. Viver o sobrenatural é você viver, quando muitas da gente acha que o sobrenatural, sabe o que é? É você sempre viver em montes, estar lá todo dia, segunda a sexta, é você fazer vigília, jejum, é você viver isolado de todas as pessoas, está virando quase um anjo. Você não deixou de ser humano, você passou a se tornar um anjo. Não, isso não é ser sobrenatural. Sabe o que é ser sobrenatural? É você viver de maneira simples, humilde. Quanto mais simples, mais acessível. Quanto mais simples, mais amoroso, mais carinhoso.
Não é quanto mais santo, mais separado das pessoas. É separado do pecado, não das pessoas. Então, eu só quero classificar aqui o que ele diz. Experimentar boa. Por que é boa? Porque Deus ele quer sempre o nosso bem. Agradável. Por que é agradável? Porque a vontade de Deus é o que de fato nos satisfaz, sacia a nossa alma. A nossa vontade muitas das vezes ela é deturpada, adulterada com concupiscências, com coisas do nosso coração. Mas a vontade de Deus, ela é maravilhosa, ela é agradável, porque nos satisfaz. E ela é perfeita, porque ela não contém erros. Porque Deus ele é onisciente. E aqui, olha só que interessante. Se Deus ele é onisciente, ele sabe de tudo, de todas as pessoas, em todo momento, então como que você vai deixar de viver a vontade de Deus para viver a sua vontade? Para pensar se isso tem lógica. Você que não sabe de nada, que é ignorante, que não sabe nem como funciona o seu corpo, que não sabe nem como funciona nada, você acha que tem a vontade perfeita. Às vezes a gente ora parecendo que a gente quer que a nossa vontade seja cumprida, né? A gente fala, Deus, olha, eu quero que seja assim, Pai, eu quero que seja perfeito, dessa maneira. Eu quero que seja assim, Pai. E a gente acha que a gente sabe pedir de maneira perfeita, né? E é por isso que Jesus diz pra gente, na oração do Pai Nosso, dizer, seja feita a tua vontade. Porque a nossa vontade, se você parar para analisar, ela é sempre deturpada. A gente tem sempre umas tendências meio estranhas dentro de nós. Paulo ele diz em Romanos capítulo 8, versículo 26, que a gente não sabe pedir ou orar como convém. Você não sabe. Muitas vezes você só pede coisas que vai arruinar com a sua vida. O pastor Josemar Bessa, ele tem uma frase que eu gosto, que ele diz que a gente deve agradecer a Deus por muitos nãos que Ele nos dá. Deus diz não e a gente não entende. Lá na frente a gente fala, meu Deus, graças a Deus que eu não recebi da maneira que eu queria. Então a vontade de Deus é perfeita porque Ele é onisciente, e é perfeita porque Ele é o doador da vida. Você quer alguém mais especialista sobre vida do que Deus? Você quer deixar de consultar aquele que é especialista? Imagine, você vai, vou usar aqui o exemplo do meu pai, que ele é especialista em refrigeração. Então, se tem um problema lá na sua casa, com a sua geladeira, ele como especialista, chega lá, ele olha, faz o diagnóstico, faz ali o problema, e ele tem como especialista a expertise para poder resolver. Aí você fala, quem que é o especialista sobre como se deve viver? Quem que é essa pessoa que sabe tudo sobre como é viver bem? É Deus. Aí Deus ele fala, olha, essa é a minha vontade, faça isso. Aí você fala, obrigado Deus, vou fazer conforme a minha vontade, a meu modo. Você recusa a sua vontade, a vontade de Deus, né? Então, irmãos, que a gente venha renunciar ao nosso eu, renunciar às nossas vontades, para que a gente venha viver a vontade de Deus. Ela é boa, agradável e ela é perfeita. Possa ser que no momento que você vive, ela doa, mas é porque às vezes a gente não entende. Mas Jesus diz, o que eu faço agora, você não entende, mas lá na frente você vai entender. Amém? Que Deus em Cristo abençoe. Eu agradeço por dar em nome do Senhor Jesus. Amém?